Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior, esse é meu canal Império Literário e hoje estou aqui para falar sobre meus melhores livros de 2020. Bora lá? Então gente, final de ano chegou, tá na hora de fazer uns balanços aí gerais das nossas leituras do ano. Esse ano foi um ano muito bom de leituras pra mim, mas assim, eu vou dividir, é a primeira vez que eu faço isso, nos últimos anos eu não tenho feito, mas esse ano eu vou decidir dividir essa lista de melhores livros em duas, tá? Por quê? Porque eu vou fazer uma lista de melhores fantasias do ano e uma lista de melhores livros que vai envolver todos os outros gêneros. Por que eu fiz isso? Porque eu leio muito mais fantasia do que eu leio outros livros, vocês sabem disso. Então se eu pegasse para fazer a minha lista de melhores livros do ano, só ia dar fantasia do mesmo jeito. Então para não deixar os outros livros que eu amo também de fora dessa lista, eu decidi dividir a lista em duas. Então o vídeo de hoje eu só vou falar de livros que não são fantasia, tá? Então pode ser ficção científica, pode ser suspense, pode ser terror, pode ser contemporâneo, pode ser não ficção, pode ser qualquer coisa, tá? São livros que não são de fantasia. E no próximo vídeo então eu vou lançar aqui falando só das melhores fantasias de 2020, tá certo? Então lembrando que nesse vídeo todos os livros que eu citar aqui, né, que não serão de fantasia, eu vou deixar o link de compra no box de descrição. Vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. E o link de compra geral na Amazon também vai estar aqui. Vocês comprando qualquer outra coisa, qualquer outro livro também, vocês podem usar o meu link, tá? Também tem um link de assinatura do Kindle Unlimited, vocês podem testar grátis por 30 dias. Se não gostar, vocês podem cancelar. Se gostar, vocês podem manter a assinatura de vocês, ok? E agora vamos para os livros, né, que eu tenho uma pilhazinha aqui de livros para mostrar para vocês. Eu não vou falar ordem de preferência, tá? Eu não escolhi assim qual é o que eu gostei mais e o que eu gostei menos. Então eu vou falar mais basicamente em ordem de leitura, na maioria dos casos aqui pelo menos, tá? E o primeiro que eu vou falar é um livro de ficção científica que eu li em janeiro, que é Time Storm, da Julie Cross. Esse aqui é o terceiro livro da trilogia Tempest e é o único livro dessa trilogia que eu li esse ano. Os dois livros anteriores eu li em 2019 e aí sobrou esse aqui que eu li em janeiro. Foi uma conclusão muito legal, eu me surpreendi muito com essa trilogia, eu falei dela aqui pra vocês já em alguns vídeos do canal, né? Foi uma trilogia assim de ficção científica que me surpreendeu muito, eu não dava nada por ela, uma ficção científica que pouquíssimas pessoas falam aqui no Brasil. Hoje em dia ninguém mais fala porque ela não é uma série nova. Deixa eu olhar aqui só pra dizer pra vocês. Esse livro aqui é de 2014, né? Então é o terceiro livro já. Não é uma série recente, porém eu comprei. Confesso que eu comprei só porque tava barato, porque o box no ano passado, na Black Friday, tava de R$ 30, se não me engano, os 3 livros, então eu comprei. Mas eu me surpreendi muito positivamente, foi uma série que me pegou muito desde o primeiro livro, um protagonista aqui que é o Jackson, que é muito legal, a construção, né, da ficção científica na história é muito bom, pra quem tá por fora, né, ele vai falar um pouco sobre viagem no tempo, então é um assunto que eu já tenho bastante interesse e o livro conseguiu trabalhar esses assuntos muito bem, tem um final surpreendente e um final que adorei, que eu acho que fechou essa trilogia com chave de ouro. O próximo livro que eu vou falar aqui, na verdade, são dois livros que são de uma mesma autora, então eu decidi trazer os dois aqui. Eu não li os dois de uma vez, né, seguidos, mas como era da mesma autora, eu decidi falar dos dois de uma vez, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu até falei em outro vídeo aí, acho que foi no vídeo anterior, que essa foi uma das autoras favoritas de 2020, é uma autora que eu descobri esse ano, né, graças ao hype que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo teve ano passado, né, 2019 estava super em alto Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e aí eu decidi colocar como meta para ler esse ano. E acabou que eu nem precisei, porque foi um livro escolhido do Clube do Livro que eu participo no mês de fevereiro, né, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e eu acabei conhecendo a escrita da autora, e eu me apaixonei por aquele livro, é com certeza um dos melhores livros que eu li esse ano. E aí depois, né, eu queria ler mais da autora e eu fui pegar Daisy Jones, eu acho que em julho ou agosto mais ou menos. E eu também me apaixonei por essa história. Eu gosto um pouquinho mais de Evelyn Hugo, mas eu gosto muito desse livro também. Eu não poderia deixar de falar deles dois aqui, e não vou falar muito mais, que vocês não aguentam mais me ouvir falar de Taylor Jenkins Reid. O próximo livro dessa lista foi um livro que eu também li pro Clube do Livro, também os livros de Clube do Livro foram realmente muito bons esse ano, que foi o Instituto do Stephen King. Eu também já falei muito mais detalhadamente sobre as minhas impressões no meu livro do mês de março, né, se vocês quiserem ver. Mas é um livro que eu me apaixonei muito. Eu gosto muito da escrita do Stephen King, eu gosto muito dos livros dele que eu já li. Não li tantos, acho que eu li uns 6 livros dele mais ou menos. Todos eles eu gostei bastante, mas por enquanto o meu favorito é o Instituto, né? Eu sou apaixonado por essa história, eu me apaixonei por esses personagens, pela maneira como ele construiu a narrativa. Me lembrou um pouquinho, inclusive, o anime Promised Neverland, né? Que se vocês já assistiram, vocês sabem mais ou menos qual é a pegada. É um instituto aí que vai fazer experimentos com crianças, então é algo bem bizarro, algumas cenas
cenas muito pesadas, inclusive, mas são personagens muito carismáticos no meu ponto de vista. Eu gostei de todos os personagens, principalmente as crianças, né? O Luke, que é o protagonista aqui, ele é um protagonista muito cativante. Todas as crianças no instituto, toda a construção de mundo do King aqui é muito legal. Então, com certeza, me marcou muito esse livro e eu sou apaixonado pelo escrito do Stephen King. E para pegar o gancho do Stephen King, né, que eu falei que Taylor Jenkins eu falei dos 2 livros dela, vamos falar de mais um livro do King aqui que eu li na literatura Halloween, que foi Misery, né? Esse aqui é um livro que não me surpreendeu nem um pouco, tá? E eu não falo isso de forma negativa. Por que não me surpreendeu nem um pouco? Porque eu já sabia que eu ia amar, tá? Todo mundo sempre falou que eu ia adorar este livro, que era pra eu ler esse livro, que esse era um dos melhores livros que o King já escreveu na vida, e eu sempre adiava, porque eu não tinha livro físico. Aí eu comprei o livro físico e falei, vou ler. Li, e eu li com expectativas altas, porque era o que todo mundo já me botava tanta expectativa, e eu não me decepcionei, não me surpreendi, ficou no nível das minhas expectativas, do que eu já esperava que o livro fosse, porque eu já esperava que fosse um livro excelente, tá? Eu adorei essa história, eu amei muito, é um livro que dá muita sentimento de uma angústia, assim, quando você tá lendo, sabe? Porque a situação do protagonista aqui não tem o que é que ele faça que ele possa resolver aquela situação, então é algo muito angustiante de se ler. Eu assisti a adaptação também, que é muito legal, e eu recomendo muito que vocês leiam o livro. Eu disse que eu gostei um pouco mais do Instituto, porque realmente eu acho que o Instituto me cativou um pouco mais, apesar da construção de história de Misery, né, ser muito mais bem articulada. Eu entendo isso, mas a gente sabe que nem sempre a construção de uma história, de narrativa, é o que faz a gente gostar do livro. O que faz a gente gostar do livro é o nosso sentimento enquanto a gente está lendo, e o meu sentimento com o Instituto foi um pouco melhor do que com Misery. Porém, eu também adorei esse livro e não deixo de recomendar. Próximo livro que eu vou falar aqui, na verdade, é uma trilogia, então estou roubando um pouquinho, estou sim. Porém, é a trilogia do Ceifador, do Neil Shusterman, né? Eu li essa trilogia no mês de abril, eu tinha colocado como meta para esse ano ler o primeiro livro dessa série, né? Que todo mundo falava muito bem do Ceifador. Então, em abril eu disse, não, vou ler o primeiro livro da série. Só que eu gostei tanto que eu acabei lendo os outros 2 também, né? Então, eu li todos os 3 livros em abril, foi uma trilogia que eu gostei muito, né? Eu acho que eu gosto muito da construção de mundo daquela trilogia, eu gosto muito da ideia que ele passa por trás, sobre a morte, sobre utopia, né? Que o autor trabalha muito com esses pontos. Eu gosto muito da narrativa que ele traz, né? Então, a mitologia dos ceifadores é muito legal. Eu tenho só alguns probleminhas com o final dessa trilogia, tá? Eu acho que o último livro ele poderia ser melhor, não é um livro ruim, mas eu acho que o autor escolheu alguns caminhos muito fáceis para finalizar a história, então eu acho que no final a história acabou andando por um caminho que poderia ter sido muito melhor, tá? Então eu me decepcionei um pouquinho com o último livro, mas no contexto geral é uma trilogia que me conquistou bastante esse ano. Próximo livro que eu vou falar pra vocês também é um livro que veio direto do Clube do Livro. Olha lá, como eu tô dizendo, o Clube do Livro foi muito bom esse ano. Que é Battle Royale, do Koichi Murakami. Esse aqui é um livro que eu também já falei um pouco sobre ele, né? Todos os livros que eu falar aqui eu já falei sobre ele, porque eu li esse ano, né, gente? Mas esse livro aqui especificamente também foi um livro que me surpreendeu bastante, porque esse era um tipo de livro que eu não estava dando nada por ele, tá? Eu sabia mais ou menos a premissa da história, porque as pessoas comparavam Jogos Vorazes com ele, então eu sabia que tinha algo como uma matança para uma pessoa sobreviver, mas eu não sabia muito além disso, tá? Então eu fui quase que às cegas para esse livro, eu peguei esse livro, né, para ler, e ele é uma leitura tão rápida, tão fluida. Eu me senti assistindo um anime, tá? Eu super vejo isso aqui como anime, não sei se já tem algum, bem capaz que tenha. Mas eu super vi isso aqui como anime pelos nomes, as nomenclaturas, a cultura japonesa em geral. Mas é uma história que voou pra mim. É uma história que tem problemas em algumas questões, tem sim. Não passo pano necessariamente para os problemas, mas também entendo que é um livro escrito na década de 90 por um autor japonês, homem, né? Então eu entendo que tem esses problemas, como eu disse, não passo pano para ele, não fechei meus olhos para esses problemas, mas o enredo como um todo, a história como um todo, é uma história muito bem construída, muito bem amarrada. A história, que a leitura é muito fácil, né? A narrativa é muito fluida, então eu gostei muito, né? No final das contas desse livro, ele não poderia deixar de aparecer aqui nessa lista. Próximo livro aqui é um livro que, assim, que é uma opinião muito impopular, porque a maioria das pessoas que eu ouvi falar, falou mal desse livro, mas pra mim com certeza foi um dos melhores, que foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins, tá? Eu li esse livro assim que ele saiu, né, basicamente. Tanto que eu li ele em inglês, eu nem esperei ele chegar em português na minha mão. Eu comprei o e-book mesmo em inglês pra ler, então eu nem tenho o livro físico aqui. Mas é um livro que eu gostei muito, tá? E eu li com medo, porque as pessoas...
na hora que lançou, as pessoas começaram a falar tão mal do livro, né? Que era um livro ruim, que era um livro lento, que era um livro arrastado, que eu comecei a ler. Eu só fui ler porque eu gosto de Jogos Vorazes, porque eu estava sinceramente com medo de ler, porque eu achei que ia ser uma bomba. Mas eu gostei muito desse livro. Eu achei um livro muito bem trabalhado, achei muito bem construído. Achei a expansão de mundo que a Suzanne Collins faz, né? Muito legal. Então eu conheci muito mais desse mundo, da construção do que são Jogos Vorazes, que a gente conhece lá em Jogos Vorazes mesmo, com a Katniss. Conheci um pouco mais do Snow, que é um personagem desprezível, ele é, isso não é dúvida pra ninguém, tá? Inclusive vi que muitas críticas das pessoas eram relacionadas ao protagonista ser o Snow. Não tive problemas com isso, tá? Eu entendi o que a Suzanne Collins quis trazer. Ela quis mostrar a construção, né, desse vilão. Ela não vitimizou ele em nenhum momento. Ela não colocou em dúvida que ele era uma pessoa ruim, tá? Ela não botou um grande trauma para transformar a vida dele. Então, desde a primeira página, você percebe que ele não é uma pessoa boa, tá? É claro que ele não é um monstro horrível de início, mas aos poucos ele vai se desenvolvendo como vilão que a gente conhece em Jogos Vorazes. Eu achei essa construção psicológica dele muito bem desenvolvida, achei a construção de mundo muito bem desenvolvida também, e esse livro foi um dos meus favoritos com certeza, tá? E sei que muita gente não gostou, a minha opinião é impopular, mas eu amei esse livro e eu recomendo. Se você não leu, dê uma chance, porque vai que você se surpreende como eu me surpreendi, não é mesmo? Depois disso, o próximo livro que eu tenho para falar para vocês já é um contemporâneo, né? Que é The Music of What Happens, do Bill Konigsberg. Eu já tinha lido alguns outros livros do Bill Konigsberg e eu já tinha gostado de todos eles, né? Eu li o Apenas um Garoto, aí depois eu li o Honestly Ben e eu tinha gostado dos dois. E aí eu peguei esse daqui, que eu não sabia que existia, eu descobri que existia, eu peguei numa promoção, ganhei de aniversário, na verdade. E aí eu fui conhecer um pouco dessa história. É uma história que eu achei muito tocante em alguns momentos. É uma história leve, de certa forma, mas que trabalha assuntos que são mais pesados, né? Então trabalha com alguns gatilhos na história também, que se você vai ler, eu sugiro que você vá preparado, né? Tem alguns gatilhos relacionados ao abuso sexual, por exemplo, a questões, né, de depressão, a vício em jogo e coisas assim. Então, eu acho que é algo que são assuntos que são importantes de se trabalhar e eu acho que o autor conseguiu trabalhar isso bem aqui. É uma história que eu me conectei com os personagens desde o início, a narrativa do Bill Konigsberg é muito fluida, então eu me apaixonei pela história, me apaixonei pela escrita e eu recomendo. Infelizmente esse aqui não tem, né, tradução para o Brasil ainda, então infelizmente só dá para ler em inglês. Ou não sei se tem algum outro idioma, mas eu acho que só em inglês. Depois disso, o próximo livro que eu vou falar nessa lista, na verdade também é uma trilogia, então eu também estou roubando novamente, mas né, enfim, vou falar dos 3 livros de uma vez. Que também é uma série de livros que não tem, né, tradução para o Brasil, mas que eu já falei dela aqui algumas vezes para vocês, que é a trilogia All for the Game, da Nora Sakavic, né, que começa com The Foxhole Court, e aí depois tem o The Raven King e o The Kingsman. Eu li esses 3 livros entre setembro e outubro, né? Foi um livro que eu peguei assim muito aleatoriamente, porque eu não sabia nada sobre a história praticamente, e aí eu vi alguém falar sobre ele em algum português gringo, se não me engano. E eu achei a premissa um pouco interessante da história, aí eu fui olhar na Amazon e eu descobri que o e-book é gratuito, tá? O e-book do primeiro livro é gratuito, se vocês quiserem pegar. Então eu peguei o e-book do primeiro livro, não era de graça mesmo, o máximo que ia acontecer era não gostar e parar de ler. Acabou que eu gostei muito da história, né? Uma história que ela é sobre um esporte, mas ao mesmo tempo ela é sobre a construção do relacionamento dos componentes do time desse esporte. É um esporte fictício, então a gente começa meio perdido, porque a gente não sabe a nomenclatura de coisa, a gente não sabe como é que o esporte funciona, mas aos poucos a gente vai se familiarizando, com os personagens, com aquele local que é um local de desajustados, de pessoas que têm problemas psiquiátricos, de pessoas que têm problemas sociais, né, de pessoas que têm problemas com álcool e drogas, então você vai conhecendo a fundo cada camada desses personagens, são os personagens muito complexos. À medida que a trilogia vai se desenvolvendo, você vai entendendo mais os motivos de cada um, você vai se conectando mais com cada personagem, você vai entendendo o passado de cada personagem. Então é uma trilogia que me surpreendeu muito, eu gostei muito dos 3 livros e que se você ler inglês eu recomendo muito que você pegue. O primeiro livro é gratuito e os dois, o segundo e o terceiro é 2 e pouco cada um, então é super baratinho, vai valer a pena, prometo. E por último, mas não menos importante, né, que é um livro que talvez até possa se encaixar um pouquinho como fantasia, mas assim, é um tiquinho só de fantasia. Eu vejo ele muito mais como uma ficção histórica do que como uma fantasia, por isso ele está aqui nessa lista, que é Outlander, da Diana Gabaldon, se não me engano é assim o nome dela, né? Outlander é o primeiro livro então dessa trilogia, acho que é Outlander, Viajante do Tempo, né? Eu não estou com o livro aqui porque eu li um livro emprestado da minha irmã, né? Eu li o livro físico, só que foi emprestado da minha irmã, então eu já devolvi para ela, então vou deixar a capa aqui para vocês verem, né? E assim, não me surpreendeu também o livro, por quê? Porque eu já tinha assistido a série, tá? E a série ela é muito fiel ao livro, eu já conhecia muito da série, eu sou apaixonado pela série de Outlander, pela Claire, pelo Jaime, eu gosto muito desses personagens, desse mundo, da ambientação histórica por trás de Outlander, né? Sobre a Escócia, eram coisas que eu nunca tinha
visto antes, né, uma ambientação naquele período, naquele local, nesse período histórico especificamente. E eu já me apaixonei quando assisti a série. E aí eu decidi que eu queria conhecer a história pelos livros e eu decidi ler o primeiro livro agora em dezembro, tá? E eu me apaixonei também pela história do livro. É claro que tem acréscimos, né, que a série não tem, que são acréscimos legais. Eu consegui visualizar muitos personagens como os atores da série, gente, porque os atores são perfeitos na série. Então, eu sei que são livros gigantescos, mas eu recomendo que vocês leiam. Mas se vocês não quiserem ler de jeito nenhum, porque são livros enormes, eu recomendo que vocês assistam a série, porque é muito fiel e é maravilhosa também. Então não poderia deixar de citar Outlander aqui nessa lista, tá? Então é isso, pessoal. Esses foram os livros que eu acho que foram os melhores leituras de 2020 até o momento, tá? Lembrando, como eu falei no início do vídeo, que eu vou lançar um outro vídeo falando sobre as melhores leituras de fantasia de 2020. E aí eu vou falar só do gênero fantasia. Aqui não teve fantasia nesse vídeo, só ficção científica e outras assim em geral, né? Então, pra que vocês saibam que vai sair uma segunda parte desse vídeo falando das melhores fantasias, tá certo? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Me contem aqui nos comentários como foi 2020 de vocês, quais foram os livros favoritos que vocês tiveram, tá? Vocês podem falar de fantasia também, tá tudo bem. Se vocês já leram desses livros que eu citei, se vocês gostam deles, se vocês não gostam, se vocês tiverem opinião parecida ou diferente da minha, tá tudo bem, vamos discutir aqui nos comentários, vou adorar conversar com vocês sobre tudo isso, tá certo? Já dê um like se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação, e ativa o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Me siga no Instagram, que é Junior Andrade 48, sejam meus amigos no Scooby, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!